E o Flamengo venceu a quinta partida seguida, se igualou ao Atlético Mineiro na liderança do Campeonato Brasileiro, mas os rivais só falam de um levantamento feito pelo Globoesporte.com que mostra que o Flamengo é o mais beneficiado pelo VAR. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar minha opinião a respeito desse levantamento. Quero falar também sobre o fiasco da seleção brasileira em relação à audiência, pontuação horrorosa na TV Brasil, com direito a polêmica por conta de abraços para o presidente da CBF e também para o presidente da República. Para finalizar, notícia ruim para o torcedor do São Paulo: 2 jogadores vão passar por cirurgia nessa quarta-feira, além das últimas de Robinho no Santos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter cada um de vocês por aqui, espero que assistam ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação a cada vídeo novo ou live nova. Mas só mais um detalhe importante, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e vira membro do canal do Nicola, com direito a uma série de vantagens, como por exemplo estar em lives exclusivas, receber informações em primeira mão via WhatsApp, além de uma série de outras coisas legais, tem bolão do Nicola, tem liga exclusiva do Cartola FC, enfim, bastante coisa legal. Bora começar o vídeo te atualizando sobre as últimas do Robinho, novo reforço do Santos, ele já até treinou com os companheiros nessa terça-feira. Data de estreia ainda não está definida, até porque existem algumas questões burocráticas que precisam ser resolvidas. O acordo foi fechado no sábado entre o Robinho e o presidente do Santos, Orlando Rolo. Mas, para que ele possa ter condição de jogar, Robinho ainda precisa de 2 aprovações, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. A aprovação do Conselho Fiscal se deu nessa terça-feira, o mesmo Conselho Fiscal que recentemente reprovou as contratações do José Wellison e também do... esqueci o nome, do Tassiano. O José Wellison pertence ao Atlético Mineiro, seria envolvido na troca que levou o Everson para o Atlético Mineiro, já o Tassiano, um meio atacante que pertence ao Grêmio, seria comprado por algo na casa de 1,5 milhão de euros. Com as 2 reprovações, os negócios foram desfeitos. Como o Conselho Fiscal aprovou a contratação do Robinho, falta o último órgão, que é o Conselho Deliberativo, ainda não há uma data marcada para aprovação ou não da contratação do Robinho. Tudo indica que o Conselho Deliberativo dará seu aval, apesar da repercussão extremamente negativa entre torcedores de outros times, tudo por causa da condenação do Robinho na Itália, condenação em primeira instância por violência sexual. Para fechar, queria te dar mais detalhes sobre o contrato do Robinho com o Santos. Ficou combinado que ele vai ter direito a salário de R$ 1.500 por mês durante os 5 primeiros meses de contrato. Se o Robinho e o Santos quiserem, pode haver uma prorrogação automática de contrato por mais 1 ano e 7 meses, aí com cifras bem diferentes. Durante esse período em que ele vai receber salários de R$ 1.500 por mês, sim, salário mínimo, o Robinho vai ter direito a 2 bônus. R$ 300 mil quando completar 10 partidas, mais R$ 300 mil quando alcançar a 15ª partida. Esses R$ 600 mil serão pagos pelo Marcelo Teixeira, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Não imagino que o presidente do Conselho Deliberativo, que topou pagar R$ 600 mil do próprio bolso para ter o Robinho, não vá conseguir convencer os membros do Conselho Deliberativo em relação à aprovação da contratação de um atacante que no Santos é super bem falado, apesar dessa condenação super preocupante. Para fechar, queria te contar também que no dia 12 de dezembro haverá a eleição para presidente do Santos, pelo menos é essa a data prevista. Muita indefinição, muita especulação e a possibilidade de até 10 candidatos à presidência do Peixe, apesar de todas as dificuldades financeiras do clube. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem uma quarta-feira extremamente importante, jogo contra o Fortaleza, partida de ida das 8ª de final da Copa do Brasil, e o confronto é extremamente importante por conta da vontade do torcedor em acabar com o jejum de títulos na Copa do Brasil, mas também por causa do confronto contra Rogério Ceni, o técnico do Fortaleza e o maior ídolo de uma série de milhões de torcedores do São Paulo. Mas a notícia que eu queria dividir com vocês não é nada boa. 2 jogadores do São Paulo vão passar por cirurgias nessa quarta-feira. O goleiro Lucas Perry e o zagueiro Valls. São contusões diferentes, mas com procedimentos parecidos. Os 2 vão ser submetidos a cirurgias pela mesma equipe de operação. Quero começar contando sobre o caso do Lucas Perry. Ele vai passar por uma artroscopia no menisco do joelho direito. A artroscopia no menisco não é a pior das cirurgias, tempo de recuperação de 30 a 40 dias. Mas o Perry pode ter de se submeter durante essa cirurgia
a um reparo, uma sutura meniscal. Pelo menos foi isso que o médico do São Paulo me explicou. E se tiver essa necessidade, certamente vai aumentar esse prazo de 30 a 40 dias. O Lucas Perry é hoje o segundo goleiro, o primeiro goleiro reserva, vamos dizer assim. Se não tiver o Thiago Volpe, o R seria a primeira opção. O São Paulo vai perder ele por no mínimo 30 dias. Resta saber se vai haver essa necessidade de um outro complemento da cirurgia, o que aumentaria o prazo de recuperação. Já a contusão do Walsh é mais preocupante. É a segunda cirurgia pela qual ele vai passar. O torcedor são paulino vai lembrar que em janeiro ele havia sido convocado para disputar o pré-olímpico pela seleção brasileira. E naquele momento ele estava sendo negociado com o Red Bull Bragantino, que estava disposto a pagar entre 6 e 7 milhões de euros. Uma baita negociação para um zagueiro que havia atuado muito pouco profissionalmente. Mas enquanto servia a seleção na preparação, ele sofreu uma cirurgia. Para ser mais preciso, ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho e precisou passar por uma cirurgia. Agora no mês de outubro, depois de todo o ano perdido, o Walsh voltou a sentir problemas por conta dessa lesão. Para ser mais preciso, eu preciso te contar que ele apresentou instabilidade articular e vai haver uma necessidade de uma nova cirurgia sem prazo para recuperação. Muito triste a situação do Walsh, um dos zagueiros mais promissores formados recentemente em Cotia, que vai passar mais tempo fora, e aí fica a observação importante. São vários os casos de atletas que vão para a seleção principal e se machucam. Esse é um caso ainda mais grave de um jogador que foi para a seleção pré-olímpica, se machucou, impediu o São Paulo de fazer uma baita venda e também de utilizá-lo. São Paulo havia prometido recorrer contra a CBF para exigir que a CBF pagasse os salários do atleta. Ainda assim é muito pouco, porque o salário do Walsh não era um salário muito grande. A perspectiva da venda do atleta por algo entre 6 e 7 milhões de euros, essa perspectiva está completamente desfeita, ainda que ele se recupere, ainda vai levar um longo tempo. Melhoras e boa recuperação para o Walsh e também para o Lucas Perry. Bora falar agora sobre o Flamengo, que emplacou a quinta vitória consecutiva, a vitória por 2-1 contra o Goiás, na tarde e noite dessa terça-feira. O jogo começou às 6 da tarde dessa terça-feira. Aí você está se perguntando por que 6 da tarde da terça-feira? O Flamengo volta a jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, semana abarrotada de jogos. Jogo na terça, jogo na quinta e jogo no domingo. E se o Flamengo fizesse um jogo no horário tradicional, das 8h30, por exemplo, não teria 48 horas de intervalo entre o jogo da terça e da quinta-feira. Acho que foi por isso que antecipou-se a partida para 6 da tarde. Jogo muito mais difícil do que eu imaginava. O Flamengo sai perdendo com o gol do Vinícius, consegue o gol do empate com Pedro, sempre o Pedro, e o gol da vitória sai mais uma vez, graças ao Pedro, aos 50 do segundo tempo, no último lance do jogo. O Pedro marca o gol, a toda a comemoração, a bola é colocada no meio e assim que o Goiás reinicia a partida, o árbitro coloca fim ao jogo e dá a vitória ao Flamengo. Com os 3 pontos, o Flamengo pulou para 30 e se igualou ao Atlético Mineiro na primeira colocação do Campeonato Nacional. É bem verdade que o Galo tem uma vitória a mais do que o Flamengo, são 10 para o Galo contra 9 vitórias para o Flamengo. Tem outro detalhe importante, o Atlético Mineiro tem uma partida a menos do que o Rubro Negro. Queria contar alguns detalhes sobre o jogo contra o Goiás antes de falar sobre o momento espetacular do Pedro e também sobre a polêmica relacionada ao VAR. Bora falar sobre as estatísticas. O Flamengo finalizou 31 vezes, sendo 13 no gol. Um domínio total, 41% de posse de bola no último terço do campo. Mas foi um Flamengo que sentiu demais a ausência de Everton Ribeiro, de Arrascaeta e também do Diego. O Diego estava suspenso, os outros dois servindo seleções. Com isso, o Flamengo abusou dos cruzamentos. Foram 42 cruzamentos durante toda a partida, uma série de chuveirinhos, e o goleiro Tadeu foi o melhor de longe da partida, pegou muito o goleiro do Goiás, inclusive tem uma cena forte depois da derrota por 2-1 confirmado, o Tadeu desolado no campo. Ele talvez não merecesse a derrota, embora o Flamengo tenha sido melhor e de fato prevaleceu, o Flamengo merecia os 3 pontos. Queria te falar agora sobre os números do Pedro e do Gabigol. Pedro que chegou a 8 gols nos últimos 7 jogos, já contando esses 2 gols marcados contra o Goiás. Perguntaram ao Domi na entrevista coletiva se o Pedro seria o titular quando da volta do Gabigol e o Domi enrolou e preferiu não responder. 16 gols na atual temporada tem o Pedro, somente 3 gols a menos do que sua temporada mais artilheira com a camisa do Fluminense. Pedro fez 16 gols em 30 jogos pelo Flamengo, com a ressalva de que 15 desses jogos foram na condição de titular, outros 15 na condição de reserva. Ele tem mais 2 assistências. O Gabigol também tem 16 gols como Pedro, mas muito mais jogos como titular. Ele fez 25 partidas, sendo 24 como titular. É bem verdade que o Gabigol tem muito mais assistências do que o Pedro. São 10 assistências para o Gabigol, 2 assistências para o Pedro. Para fechar, queria te falar agora sobre a polêmica relacionada ao VAR.
O Globoesporte.com recentemente fez um levantamento bem interessante para mostrar como tem sido a intervenção do VAR a favor e contra os times. E de acordo com esse levantamento do Globoesporte.com, o Flamengo é aquele time que mais teve decisões favoráveis para si. Foram 8 decisões favoráveis. Se você entrar na página do Globoesporte.com, você vai encontrar 7. Queria te contar que são 8, porque na partida contra o Goiás, aos 42 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Davi Duarte chegou a cabecear e marcou o gol. O gol foi anulado. O Bandeira já havia levantado o seu instrumento. O árbitro de vídeo confirmou a decisão de campo e invalidou e anulou o gol do Goiás de forma correta, tá? Então já são 8 decisões favoráveis ao Flamengo contra apenas uma decisão contrária. Isso gerou uma enorme repercussão entre torcedores de outros times. Nenhum time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões favoráveis quanto o Flamengo. O Internacional até tem 7 decisões favoráveis contra 8 do Flamengo, mas, por outro lado, teve 3 decisões contrárias. O Flamengo teve apenas uma decisão contrária. Na sequência aparece o Atlético Goianiense com 5 decisões a seu favor, 3 decisões contra, o Bahia com 4 decisões a seu favor, 2 decisões contra, o Atlético Paranaense 4 a favor, 3 contra, o Atlético Mineiro com os mesmos números, 4 a favor, 3 contra, o Palmeiras 3 decisões a favor, 2 decisões contra, o Sport mesmo número, 3 e 2, o Corinthians 4 decisões a seu favor, 4 decisões contra, enfim. Vou deixar inclusive na descrição desse vídeo o link para a matéria, porque o Globoesporte.com inclusive pontua com os vídeos cada um desses lances que ele considerou decisões favoráveis ou decisões contrárias. O que eu vejo de toda essa história? Dá para dizer que o Flamengo é favorecido? Pessoal, eu odeio fazer o papel de ingênuo, não gosto de ser ingênuo de forma alguma, mas eu não consigo ver a favor do VAR, a favor da CBF, uma disposição em ajudar o Flamengo, até porque o Flamengo cansou de brigar recentemente com a CBF, brigou com várias federações, com clubes. Não haveria necessidade da CBF em beneficiar o Flamengo, da comissão de arbitragem se juntar para decidir a favor do Flamengo. Para mim, posso parecer ingênuo, mas eu tive o cuidado de olhar todos os lances divulgados pelo Globoesporte.com. Acho que faz parte de uma grande coincidência o fato de ter mais decisões a favor do Flamengo. Tem um ponto importante, o Flamengo ataca muito mais do que é atacado, então talvez crie-se mais oportunidades de gol a seu favor. Enfim, queria que você usasse o espaço para comentários, para analisar o que você pensa sobre o VAR, se você acha que há um favorecimento para algum clube no Campeonato Brasileiro, como é que você vê esse levantamento feito pelo Globoesporte.com. Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo falando sobre a vitória da seleção brasileira por 4-2 contra o Peru na segunda rodada das eliminatórias. Vitória do Brasil fora de casa, o Brasil que esteve atrás 2 vezes no placar, no 1-0 e no 2-1, mas com 3 gols do Neymar e um gol do Richarlison, o Brasil conseguiu a virada e mais 3 pontos que se somam aos 3 pontos da vitória por 5-0 contra a Bolívia na primeira rodada, e o Brasil é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo em si nem foi dos melhores. O Neymar foi o grande astro da noite com 3 gols. Eu até tenho os números dele aqui. 3 gols, sofreu 2 pênaltis, deu 5 chutes a gol e mais 3 desarmes. Foi a terceira vez na carreira do Neymar com a camisa da seleção brasileira que ele conseguiu um hat-trick. O que é o hat-trick? É quando o cara faz 3 gols no mesmo jogo. O Neymar ainda tem 4 gols marcados no amistoso contra o Japão em 2014. Com esses 3 gols, ele pulou para 64 com a camisa da seleção brasileira e é o segundo maior artilheiro da história da seleção, ultrapassando o Ronaldo Fenômeno. No primeiro lugar aparece o Pelé, 77 gols, segunda posição para o Neymar, 64, Ronaldo Fenômeno tem 62, Romário 55 e o Zico 48 gols. Tá? Então é provável que em pouco tempo o Neymar ultrapasse o Pelé. É bem verdade que com muito mais jogos do que todos esses que eu citei, a média do Neymar é pior do que a dos demais, mas está caminhando para se tornar o maior artilheiro da história, da camisa mais pesada entre todas as seleções do mundo. O que eu queria destacar para você, além de já ter falado sobre o jogo, só vou falar sobre os números do Tite, antes de contar um pouquinho sobre a audiência e sobre uma polêmica que surgiu. Tite chegou ao seu jogo de número 50 pela seleção brasileira, 36 vitórias, só 4 derrotas. Perdeu 2 vezes para a Argentina, uma para a Bélgica e uma para o Peru. 79% de aproveitamento, números muito bons, mas faltou o principal, que era o título da Copa do Mundo. A eliminação para a Bélgica acabou pegando bem mal e o Tite correu enorme risco de demissão. É bem verdade que os 2 últimos jogos já foram jogos de uma seleção mais consistente, que encontrou soluções e que conseguiu ir bem. Queria falar sobre os números de audiência. Esse jogo foi um jogo bem atípico, porque foi a primeira partida feita pela seleção brasileira de eliminatórias, primeira partida da seleção
que não teve transmissão da Globo desde 2017. Em 2017, um amistoso contra a Argentina, era uma dificuldade da Globo na renovação, agora a coisa mudou. A Globo não tem os direitos de transmissão dos jogos do Brasil como visitante durante todas as eliminatórias, exceção ao jogo contra a Argentina. E durante os últimos dias, tanto a Globo quanto o SBT tentaram chegar a um acordo com a Federação Peruana para comprar os direitos de transmissão desse jogo, não conseguiram. Acontece que a 1 hora da bola começar a rolar, por volta das 8 horas da noite, divulgou-se que a CBF em seu site faria a transmissão da partida, além da TV Brasil, que é uma TV estatal. Essa divulgação não foi bem feita, tanto que os números, tanto no site quanto na TV oficial, foram horrorosos, foram ridículos, a audiência pífia. A média de audiência da TV Brasil durante o jogo em São Paulo foi de 2,6 pontos, só o quarto lugar na audiência, ficando atrás da Globo com 28 pontos, da Record com 8 e do SBT com 7. Só para lembrar, na última sexta-feira, com o jogo na Globo, a seleção brasileira chegou próxima de 30 pontos durante o primeiro tempo. No Rio de Janeiro, os números foram ainda piores, 2,5 pontos de média contra 29 da Globo, 7 da Record e 5 do SBT, tá? Queria contar também a respeito das transmissão via streaming, via o site da CBF. Como é que se deu o site da CBF? Em determinado momento do primeiro tempo, o pico foi de 110 mil pessoas assistindo de forma simultânea. Você não tem ideia do que significam esses 110 mil? Vou te lembrar que na final do campeonato, não foi nem no final do Campeonato Carioca, foi na final da Taça Rio, que é um dos turnos do Campeonato Carioca, 3,5 milhões de pessoas assistiram de forma simultânea o Fla-Flu, aquele Fla-Flu que foi decidido nos pênaltis. 110 mil pessoas no site da CBF assistindo a um jogo da seleção, jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo, 3 milhões e meio de pessoas para uma final de turno do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Será que a seleção tá tão mal assim? Também tá mal. Não dá para dizer que tem muita gente que adora ver seleção, não dá para dizer que essa seleção empolga. Mas o fato de a divulgação ter sido péssima, apenas 1 hora da bola começar a rolar, fez com que muita gente nem soubesse que a partida estava sendo transmitida nem na TV Brasil, muito menos no site da CBF. Serve de lição para os organizadores e para os responsáveis, não dá para fazer a seleção ser assistida por tão pouca pessoa. Para fechar, rolou uma polêmica forte durante o jogo por causa da transmissão na TV Brasil. Tudo porque o narrador, o André Marques, chegou a mandar um abraço para o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, mandou um abraço também para o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Muita gente ficou chateada, ficou brava com essa história, porque entendeu que foi uma forma utilizada pelo presidente da CBF e presidente da República, o Bolsonaro, de trazer mídia, trazer visibilidade, de ganhar status, de ganhar alguns pontos. Enfim, nessa discussão, uma discussão que ganhou as redes sociais durante toda a noite de terça-feira, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Você se incomodou? Você acha que não tem nada demais? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensou sobre tudo isso, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho porque você recebe notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Não pode se esquecer também de virar membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo estar no bolão do canal, que vai dar uma camisa para o vencedor do bolão. Tem também a liga exclusiva do Cartola FC com uma série de prêmios para quem mandar bem. Você pode receber vídeos antecipados, participar de lives exclusivas, ter direito a informações via WhatsApp em primeira mão muito antes de eu gravar os vídeos por aqui. Enfim, tem muita coisa legal. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, no link, que tenho certeza que você vai curtir. Fechado? A gente se vê de tarde. Abraço, tchau, tchau.